nosso comportamento tem consequência. Os sentimentos que a gente alimenta têm consequências. E não, a gente não controla sentimento. Mas eu controlo o que eu faço com esse sentimento. E conseguir perceber que as pessoas não são culpadas pela vida que eu levo hoje, então assumir responsabilidade por mim mesma, isso fez toda a diferença na minha vida. Porque assim, você falar, cá entre nós, tá? Você falar que você tá mal por causa da sua mãe, do seu pai, do seu, sei lá, por causa do governo, por causa do seu emprego, do seu chefe. Gente, isso no fundo é uma coisa muito confortável. Porque o problema tá fora, não tá dentro. E se o problema tá fora, é fora que tem que mudar. É o outro que tem que mudar. Por exemplo, se eu tô num casamento e o problema é meu marido que tem que mudar, eu não. É muito mais cômodo querer que o outro mude do que a gente mudar. Porque se o outro que tem que mudar, se o problema é o outro, o problema é dele. Eu tô certa, eu tô na minha, é só continuar fazendo o que eu preciso. E a mudança, ela é uma coisa trabalhosa, porque ela implica em mudar a visão da realidade, a construção que você fez. Aquilo que eu falei no início, todas aquelas explicações que nos levam exatamente para esse lugar. Só que tem um problema. As pessoas chegam na terapia porque a concepção de mundo que elas têm, então a compreensão da vida que elas têm, não tá dando o resultado que elas gostariam. E aí por isso que elas mudam. Por isso que elas procuram a terapia, porque o resultado não está satisfatório. E muitas vezes a gente muda por isso, porque o resultado que eu tenho tido não tá bom. Mas e se eu começo a falar que o resultado que eu estou tendo na minha vida é por causa do outro? Aí é o outro que tem que mudar e não eu. E a terapia me trouxe esse senso de perceber que minimamente eu tenho uma parte na situação. E como psicóloga, estudando sobre, eu aprendi sobre um conceito que chama reforço. E eu falo isso em vários vídeos porque isso é uma coisa que faz muito sentido e acaba promovendo muita mudança, porque nos leva para a nossa parte. E reforço é aquilo que faz com que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Então, mesmo que a situação esteja ruim, ela se perpetua porque tem alguma coisa que eu estou fazendo. E aí vai ter muita gente que fala, ah, mas também é porque eu sou desse jeito, porque você não viu minha mãe. E não é sobre isso que eu tô falando. Porque assim, tudo bem, se sua mãe for uma péssima pessoa, significa que você vai viver uma vida miserável porque sua mãe é uma péssima pessoa? É como se a gente ficasse à mercê da mudança do outro. Eu só vou viver bem se o outro mudar. E, gente, o outro pode não querer mudar. As pessoas têm escolha. Tem gente que não tá afim de mudar. Tem gente que. E aí é pesado falar isso, né? Não é que não tá afim. Mas é que não tá afim de abrir mão do que ganha por não mudar. Então, percebe? E isso trouxe uma diferença muito grande na minha vida. Porque eu falei, gente, pera lá, quem tá sofrendo com isso, com terceirizar para os outros, sou eu. Porque aí se eu falo que tudo fora tá ruim, tudo fora não vai mudar. Porque, entre aspas, é muito melhor que o problema, entre aspas, esteja em mim do que no mundo. Porque imagina se de fato o mundo for tão cruel quanto muitas vezes, na minha visão, ele é. Então significa que o mundo inteiro vai ter que mudar? Não é muito mais fácil eu mudar a minha forma de olhar, eu mudar a minha interpretação, eu mudar as minhas crenças? Percebem onde eu tô querendo chegar? E com isso é que me trouxe um pouco mais de tranquilidade, sabe? Porque é como se eu ganhasse mínimo um certo controle sobre mim. O mundo externo não me afeta tanto quanto me afetava, porque pera lá, eu tenho escolha. Eu tenho escolha de como eu vou lidar, como eu vou reagir. Isso foi me trazendo para uma maturidade cada vez maior.